Boa noite, pessoal. Tudo bem? São 7h30 em ponto. A gente está começando aqui o nosso encontro. Fala, Beil. Kátia, um beijão. O pessoal está entrando aí, vamos dar 2 minutinhos para a turma começar a entrar. O áudio tá beleza, se tiver algum problema, a gente vai acertar, vocês me falam aí. Hoje a gente vai ter um encontro super inusitado, super bacana também, com uma pessoa que eu admiro muito, tá? Que é o Eduardo Mufarrege. Vocês vão conhecer também uma pessoa incrível, né? Um empreendedor, um executivo, um ser humano maravilhoso, um cara que está muito preocupado com o todo, com o coletivo e que tem feito coisas assim bem impactantes, movimentos muito grandes no Brasil que estão já gerando resultados bacanas e que vão ainda gerar muitas coisas boas. Nós vamos colher juntos muitos frutos para poder marcar de uma vez por toda o nome do Edu aí na história, porque ele tem feito realmente coisas incríveis. Então, hoje o nosso encontro é com uma pessoa fora da curva, tá? Eu estou muito emocionado, assim. Para mim está sendo uma grande honra estar batendo um papo aqui com o Edu, e espero que vocês gostem, espero que, como eu sempre venho falando, espero que vocês saiam desse nosso encontro aqui mais motivados, acreditando que a gente realmente tem um país muito bom para poder construir ou reconstruir, que a gente é capaz de fazer o pouquinho que nos cabe, mas que tem um impacto muito grande, muito grande no todo, né? Não dá para ficar esperando as coisas acontecerem, não dá para ficar esperando as outras pessoas fazerem por a gente tem que se movimentar, a gente tem que, eu sempre falo isso, tirar a bunda da cadeira, ir lá e fazer, se preparar, estudar, se conectar, né? Aumentar a nossa rede de relacionamento, porque só assim a gente vai fortalecendo, só assim a gente vai melhorando e só assim a gente vai construindo um país forte, sólido, com bases muito concretas, e que aí as próximas gerações vão realmente colher esses frutos. Infelizmente, nós fazemos parte de uma geração, ou estamos no momento em que muitas das coisas que a gente vai fazer, a gente não vai colher os frutos, né? A gente vai plantar agora, a gente vai regar, a gente vai fazer a nossa parte para que quem vier depois possa sim ter um ambiente completamente diferente, ter um ambiente mais propício, mais convidativo aos negócios, mais democrático, né? Que respeite as diferenças e por aí vai. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui o querido Eduardo e a gente vai bater um papo com ele. Vamos lá. Não, é o Edu. Falei, meu irmão. Essa é para você. Grande Eduardo, boa noite, cara. E aí, Rogério, tudo bem com Tudo você? bem? Tudo bom. Tudo bem. Olha só, muito obrigado aí pelo momento que você vai dividir aqui com a gente um pouco aí da sua história, das suas iniciativas. Eu já começo aqui agradecendo não só você, né, mas a Juliana, a Tereza, a Isabel, o Antônio, a sua família aí que está doando você por uns 50 minutos aqui para a gente, né, mais ou menos a hora que a gente está em casa, começando a dar uma acalmada, dar atenção aos filhos. Então, muito obrigado e agradeço a sua família toda por estar dividindo você com a gente. Edu, para mim é um prazer, cara, estar te recebendo aqui hoje e tomara que a gente possa passar aí uma mensagem bacana para a turma que está nos acompanhando e que isso aí reverbere e que seja plantado algumas sementes a partir de hoje, né? Eu sempre digo que se a gente impactar uma pessoa, tá bom demais. Amanhã a gente vai em busca de mais uma, né? Você sabe, eu estava ouvindo hoje de manhã um podcast, né? Quando eu tenho tentado fazer algum exercício, andar na esteira, né? Eu tenho ouvido uns podcasts e eu estava ouvindo sobre um cara que é um investidor chamado Bill Ackman, né? Um Uhum. investidor
muito grande lá dos Estados Unidos, e ele já quebrou 2 vezes, né? E ele estava falando que depois da segunda vez que ele quebrou, que ele ia validando se ele estava evoluindo, fazendo pequenos progressos todos os dias, né? Porque às vezes a gente olha muito com a vontade de bater no topo da montanha, né? E, pô, não, já quero chegar no topo da montanha com muita velocidade, e a gente não consegue fazer isso porque a gente, ela está muito longe, e aí a gente acaba se desmotivando. Mas se a gente der um passo curto, né, todos os dias, e formos dando esses passos para chegar no nosso objetivo, eu acho que no tempo a gente chega lá. Então, um pouco desse sentido vem daí. É, Mas muito legal. sem dúvida chega, né? Quem quer escalar o Everest, começa a se movimentar agora, que daqui a alguns anos você vai estar preparado. Então, é um passo de cada vez. As pessoas têm que ser menos querendo resolver as coisas para amanhã e pensar em construir essa avenida, construir aí o caminho que vai estar andando para poder chegar nos seus objetivos. Pessoal, vou fazer uma apresentação formal aqui do Eduardo Mufarrez, que a partir de agora eu vou chamar de Edu, porque fica mais fácil, né? Edu tem 43 anos, como eu falei, já é casado com 3 filhos. Ele tem descendência sírio-libanesa. Eu vou fazer um parênteses aqui, Edu, eu também. Meu avô veio de Damasco e minha avó veio do Líbano. E se encontraram em Itabuna. Ou seja, eu também sou comelão, adoro essas comidas árabes. E aí, minha família, toda a minha história foi regado a esses quitutes, as reuniões ali da família, meu avô e minha avó. Interessante. Se encontrar em Itabuna, eu sou baiano e lá vim para cá. Então vamos lá. Edu, investidor, empreendedor, fundador do Renova Brasil, fundou em outubro de 2017, idealizador do União SP, que é o movimento que nos inspirou aqui no Espírito Santo a copiar de forma positiva e criar o União ES. A gente também vai falar um pouco sobre isso, como ele fez lá, a gente tentou capturar o máximo de conhecimento para fazer aqui e já impactamos algumas centenas de famílias aqui no estado. Idealizador do Estímulo 2020, 2020, cofundador do Alicerce Educação, atleta de rugby, gosta de um esporte, né? E participa de alguns conselhos, dentre eles da Yale School of Management nos Estados Unidos, que é uma escola de negócio, de business bem interessante. Edu, conta um pouquinho para a gente, cara, da sua história até a gente chegar aí no Renova Brasil, que vai ser o nosso segundo ponto aqui do bate-papo. Legal, Rogério. Bom, eu sou ao contrário de você, na verdade, meu avô era libanês e a minha avó era síria, isso por parte de pai, e por parte de mãe, eu tenho uma descendência de italianos e espanhóis. Os meus pais se conheceram em São Paulo, mais precisamente no Salão do Automóvel. Minha mãe estudava letras na USP e foi fazer um bico de promotora numa feira de autopeças, e o meu pai estava lá, trabalhava numa indústria, ele estava lá no stand. Eles se conheceram, se casaram, tiveram um filho, fui eu, depois eles se separaram, tiveram outros casamentos, aí eu herdei outros 3 irmãos, o que foi espetacular para mim. Eu cresci em São Paulo, até tive uma primeira experiência que para mim foi muito definidora de vida, que foi a oportunidade de morar nos Estados Unidos em 1994. Me ajudou a falar inglês, algo que eu achava que eu falava, mas quando eu cheguei lá eu percebi que eu não falava, e ao mesmo tempo consegui ali ganhar, acho que uma fluência, um repertório que antes eu não tinha. Então foi uma coisa importante, bem definidora na minha vida. Depois voltei para São Paulo e comecei a estudar, entrei na faculdade e comecei a trabalhar imediatamente. Aí trabalhei na Câmara Americana de Comércio e depois trabalhei muito tempo no mercado financeiro e tive uma janela intermediária que eu fui apoiar uma empresa pequena que a minha mãe tinha durante um período de crise parecido como esse, né, que foi a crise energética de 2001. E isso até depois conversa um pouco com a criação do Estímulo 2020, né, do porquê que a gente resolveu fazer esse programa. Em 2003 tive o privilégio de me encontrar com pessoas que estavam montando um negócio, uma gestora de investimento chamada Tarpon. Eu fui um dos fundadores e fiquei lá durante 15 anos. Lá eu fiz muita coisa diferente, até que eu acho que como ponto de principal destaque, em 2015
2014 eu tive a oportunidade de tocar uma empresa na área de educação, a antiga Abril Educação. Lá eu fui presidente do conselho, depois fui CEO. A gente criou uma companhia de educação que já existia, mas a gente rebatizou, demos uma cara nova, foi a Somos Educação. Foi um privilégio tocar o maior grupo de educação básica da América Latina, até o processo de venda da empresa que aconteceu no começo de 2018. Quando esse processo estava acontecendo, Rogério, eu estava muito reflexivo em relação ao que seria o meu próximo passo, né? Eu me casei em 2008, pois já estava, enfim, com 3 filhos, mas me questionando muito se eu gostaria de continuar minha vida fazendo as coisas que eu fazia. Então, eu tomei a decisão de tirar um sabático. Muitas pessoas nesses sabáticos viajam, né, vão para outros lugares, outros países. Eu falei, eu vou tirar um sabático cívico e vou tentar apoiar o Brasil nesse momento importante, porque eu não conheço nenhuma nação do mundo que a gente admire e que a classe política está completamente destruída, né? E tendo atuado anos na área de educação, eu também tenho uma conclusão de que é muito importante a gente investir na fundação, né, da educação como uma solução de longo prazo para o Brasil, mas ao mesmo tempo, se a gente não tiver gente boa fazendo políticas públicas consistentes, isso nunca vai acontecer. E era um pouco desse o meu sentimento. Falei, pô, a gente tem que fazer algo contundente para desafiar um pouco esse problema que a gente tem na política brasileira e na gestão. E aí que surgiu a ideia de botar de pé o Renova BR, que é o segundo capítulo aí da sua pergunta, né, que surgiu no dia 7 de outubro de 2017, exatamente um ano antes das eleições de 2018, como um chamado para a sociedade brasileira para que a gente pudesse participar da política, que política é sim lugar de gente honesta e competente, e que a partir da participação da sociedade civil na política e de melhores quadros, a gente pode começar a esperar resultados diferentes no tempo. Não adianta a gente esperar que o Brasil vá ser um país admirável, elegendo sempre aquelas mesmas pessoas com os mesmos vícios e os mesmos hábitos. Então foi daí que surgiu um pouco da ideia do Renova BR e aí que começou o meu sabático, que, enfim, Um que durou sabático, aí que você falou, bastante tempo. interessante. Um sabático cívico, né? É a primeira vez que eu escuto esse termo, porque normalmente as pessoas falam, vou viajar, vou ler, vou querer me encontrar, né, para tentar fazer uma mudança radical na minha vida. Você fez o contrário, você foi tentar resolver uma dor ou uma coisa que te incomodava, doando o seu tempo, doando as suas conexões, doando aquilo que você estava realmente a fim de tentar resolver com o trabalho, com a dedicação. Aí nasceu o Renova BR. Mas antes um pouco do Renova BR, então na Tarpon, e aí como do Somos Educação, teve a sua participação na BRF, grandes empresas. Então a TAP era um fundo, uma empresa de investimento que trabalhava, investia em negócios, arrumava os negócios, saía como qualquer outro. E aí nasceu o Renova BR. O Renova BR, antes disso, tem 3 pessoas que estão muito felizes de você estar aqui comigo, que pediram para eu falar para você, que você conhece. Um é o Paulo Artung, que é capixaba, e a gente está aí falando aqui do Estado. A Martira, do Instituto Ponte. E o Juscelino Martins, que é Claro. muito amigo, falou, manda um abração para ele. Eu falei, vou mandar um abração para ele. Trabalhei 7 anos com ele lá, tenho um orgulho também lá daquela companhia. Bom, o Renova BR é a maior escola de democracia do Brasil. Como disse, você mesmo falou, Edu, a coisa mais legal que você já fez na vida. Foi quando você, isso é as suas palavras, né? O Renova BR busca preparar novas lideranças para o desafio da política, habilidade para o debate, conviver com as diferenças, negociar com ética. No seu primeiro ano, teve 117 candidatos que concorreram, que antes passaram pelo estudo, pelo acompanhamento dessa plataforma que você vai explicar um pouco para a gente. Desses 17 foram eleitos, contabilizando quase 4,5 milhões de votos em 2018. Hoje tem mais de 1.400 alunos em formação na plataforma do Renova BR. Cara, vai dar certo, não tem, já deu. É muita gente querendo se preparar e o Brasil está precisando. Então, esta plataforma que você fundou, que é a coisa mais legal que você já fez na vida,
tem como objetivo isso, né? Fazer uma mudança realmente na nossa política. E, sem dúvida, educação e política mudam um país. O resto vem depois, com muitas, sendo muito importante, tendo o seu peso, mas essas duas frentes, se não tiverem qualificadas, aí, infelizmente, o resto não consegue evoluir. A Então, educação política, Rogério, não adianta, elas andam lado a lado, né? A gente precisa ter uma educação melhor. A educação brasileira é o maior vetor de desigualdade social que a gente tem no nosso país, porque depende de onde você nasce, depende da forma como você nasce, você está condenado a uma escola ruim, e essa escola ruim vai ser é, detrimental, né, no teu processo evolutivo de formação. Então, acho que esse é um ponto super claro que precisa ser encontrado e debatido e, mais importante, remediado. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente sair desse processo de sabotagem que a gente se colocou no país, de achar que a política não importa, que a política não traz solução. Porque isso, na verdade, foi um efeito que nós mesmos nos causamos, né? Ao a gente não lembrar em quem a gente votou, ou a gente não acompanhar o político, ou as pessoas que querem trocar o voto por algum benefício, algum produto ou serviço. Esse é um problema. Se a gente não quebrar esses vícios, como é que a gente pode esperar resultados diferentes? É muito difícil, muito complicado. Então, o que eu vejo é que a gente tinha um problema anteriormente de repertório, né? Pô, a gente não tem gente boa disponível para a gente votar. Então, pô, o Renova está aí para ajudar. Por exemplo, Felipe Rigoni, aí, deputado capixaba, pô, passou pela nossa sala de aula com muito orgulho. Está fazendo um trabalho, é uma liderança nacional em pouco tempo, né? Impressionante, com todas as deficiências que ele tem. Ou seja, como é que a gente faz para que a política seja um lugar de gente cada vez mais competente e que o cidadão faça essas escolhas? Porque também não adianta a gente ter candidatos ótimos e a gente continuar votando mal, né? Não adianta, tem que ter uma mudança de comportamento. O Brasil precisa entender que os nossos comportamentos que nos trouxeram até aqui não deram certo. E a gente precisa rever um pouco essas nossas premissas e a forma como a gente atuou. A partir daí, eu acho que dá para esperar resultados diferentes. Edu, quando a gente fala do Renova, pelo que eu já escutei de você, uma vez até aqui em Vitória mesmo, já li, ele é apartidário. Você não está olhando para que partido ou para que ideologia a pessoa ali, o candidato, quem quer se preparar, faz parte ou defende. A partir daí você faz uma seleção. O que é que esses candidatos, quais são os pilares de conhecimento, de educação que você vai, na realidade você não, que o Renova vai entregar e busca que as pessoas realmente estejam preparadas? Bom, acho que o primeiro pilar, Rogério, que é super importante, é o de autoconhecimento, porque não é fácil você entrar num jogo que normalmente você não está de acordo com as regras vigentes e você ser um vetor de transformação. Você precisa ser muito resiliente. E as regras vigentes não são as regras do jogo democrático, são as regras da transparência, são as regras da prestação de contas, são as regras da verdade. Então, esse é um primeiro ponto. Pô, tem que ser alguém que está muito afim. Porque o que a gente está vendo é que político de ocasião, na hora que batem os problemas, como a gente está vendo agora, somem. E a gente está vendo um monte de político de ocasião que sumiu nessa crise. Estão embaixo da cama de casa pensando no que vão fazer. Então, esse é um primeiro ponto, né? Entender se essas pessoas de fato têm esse objetivo e veem como essa participação na política como uma missão e não como um negócio, como algo importante que eles gostariam de participar. O segundo ponto, que também é super importante, é os conteúdos técnicos que norteiam a atividade, seja de um parlamentar, seja de um membro do executivo. A gente precisa primeiro esclarecer os papéis. Uma vez esclarecidos os papéis, escolher pessoas que são adequadas para o cumprimento desses papéis. Por exemplo, você vai escolher para a sua empresa
tocar a sua empresa? Alguém que é igual a você ou alguém que é melhor do que você? Alguém que é melhor do que você. Para escolher para trocar o seu país, você vai escolher alguém que é melhor do que você. Você tem que escolher o que tem de melhor, de competência humana, de capacidade, de competência, de condição de execução. Infelizmente, a gente começou a procurar candidatos que não se assemelham com a gente, né? Ah, não, o Zé do Açougue, ele é parecido comigo, eu sou homem do povo, ele é homem do povo. Tá tudo certo, mas cuidar do país, cuidar das cidades é fundamental. A gente tem que ter gente preparada. E nessas eleições desse ano, Rogério, a gente tem que ter gente que goste da cidade. Não gente que está num trampolim eleitoral. Vocês vão votar em Vitória ou em Vila Velha, pô, tem que escolher alguém que é apaixonado pela cidade, que está completamente comprometido com aquela cidade e que não está numa transiçãozinha e querendo ser prefeito para depois virar outra coisa. Não, a gente precisa de gente com propósito de permanência, que está disposto a ficar naquele lugar. Entendeu? Então esse é um ponto importante para dividir aí contigo, cara. É fundamental que a gente inverta essa forma de atuação e que a gente escolha pessoas que sim têm um compromisso e que estão preparadas para exercer esse compromisso. E é curioso, porque se você fizer uma enquete e perguntar quantos vereadores, antes de assumir o cargo, foram entender o que era um plano diretor, nenhum. Coleta de lixo, nenhum. Educação em primeira infância, que é competência do município, nenhum. Então, pô, é óbvio que as nossas cidades são um caos. Porque nós não estamos fazendo a lição de casa. Entendeu? Então, é o que o Renova está se propondo a fazer, e por isso que a discussão ideológica ela é irrelevante para a gente, porque coleta de lixo não tem ideologia, meu cara. Você falar de educação em primeira infância não tem ideologia. Destinação de resíduo não tem ideologia. O que tem é o cidadão na ponta demandando serviço público de qualidade. Isso que a gente precisa botar de pé. Esse é o ponto mais importante. Se a gente fizer um bom trabalho nesse campo, eu acho que dá para esperar resultados muito bons. Se a gente não fizer um bom trabalho nesse campo, a gente vai continuar um pouco padecendo pelo vítimas dos mesmos problemas. Então, acho que esse é um ponto super importante para a gente abordar e entender. Não dá para botar lá gente que não tem preparo para cumprir aquele papel. Se a gente continuar fazendo essas escolhas, os resultados vão ser aqueles que a gente tem visto. Então, está na hora, da mesma forma que a gente está falando, pô, a gente tem que respeitar a ciência, a gente tem que respeitar o conhecimento, temos que respeitar competência para conduzir as nossas cidades. É, isso é uma grande verdade, mas aí quando a gente volta lá naqueles dois pilares de uma sociedade educada com uma política séria, que é uma união explosiva, você vê resultado. Mas quando você olha para trás nas eleições de todos os municípios e vê, como você falou aí, o Zé tiozinho do açougue, da padaria, ou não sei o que lá, da vassoura, e não desmerecendo ninguém aqui, eu estou usando codinomes que eu nem Não, sei, tudo bem. sendo votado, não adianta querer que a cidade cresça, tenha infraestrutura, tenha educação, tenha saúde para enfrentar um problema como a gente está enfrentando. Não adianta nada. Não adianta querer resolver o problema agora. Não vai adiantar. Porque... Mas a mudança tem que começar. E ela já começou. Mas esse é um negócio de água mole, pedra dura. A gente tem que continuar batendo nessa tecla. A gente E, tem que continuar batendo na tecla de que é importante ter gente capacitada, é importante ter gente competente, é importante ter gente que se preparou para cumprir aquele papel. E não um bando de gente que, pô, chegou lá e caiu de paraquedas. E da mesma forma que a gente teve vários líderes eleitos, várias pessoas eleitas que representavam, por exemplo, as polícias, e que está tudo certo, é legítimo. Mas assim, agora vão ser outros médicos, enfermeiros, tal. Mas a questão é a seguinte: quem é a melhor pessoa para cumprir aquele papel? Porque a gente ter feito, ter, ter tornado, ter viabilizado a eleição de mais policiais ou menos policiais, vale ver um indicador. Melhorou a segurança ou não? Não sei. O que melhora a segurança é capacidade técnica, referência, política pública. E, pô, tem vários caras que vieram das forças de segurança que são ótimos e que são ótimos legisladores. Mas esse é o encontro que a gente tem que fazer. Ah, putz,
vou eleger alguém que é dos bichos de estimação, porque para mim é uma pauta que é importante para mim. Beleza, mas vamos tentar pensar no efeito de segunda ordem. É importante para mim, mas vamos tentar imaginar essa pessoa lá. Será que ela vai ser um bom legislador? Será que ela vai defender, vai fazer a fiscalização do executivo como eu gostaria? Vai ser um formulador? Essas são as perguntas que a gente tem que começar a fazer. Mas o lado bom é que a gente é uma democracia nova, a gente está evoluindo e a gente tem que bater nessa tecla no tempo e eu não tenho dúvida que a gente vai chegar lá. Vai levar um pouco de tempo, é um processo de amadurecimento da nossa sociedade. Você está 1.000.000% correto. Sou até um pouco mais radical com isso. Quando eu estou conversando assim com amigos, eu falo, olha, para mim, candidatos, democraticamente, candidatos deveriam todos ter um certificado de algumas coisas, algumas matérias, alguns cursos, para poder estar ali. Que é o que você falou, o cara chega lá na Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, qualquer, seja executivo ou legislador, ele não sabe o modus operandi, ele não sabe o processo, ele não sabe nem como lidar ali dentro. Então, você perde tempo, as pessoas perdem tempo, o país perde tempo, a cidade perde tempo. Então, eu sou super a favor. E assim, O que a gente depois tem que que você... fazer, Rogério, é que as pessoas peçam. Peçam, É, demandem. isso. Se as pessoas demandarem, é uma questão de liberdade. A Vamos gente fazer as pessoas precisa. demandarem. Isso, se você bater nessa tecla, as pessoas vão ver valor. Você disse aí, por exemplo, sobre empresa, né? Que a empresa, uma empresa de sucesso tem o quê? Gente competente, Exato, processos competentes, controles competentes. Então, exato. é só replicar, né? É só replicar a competência do ser humano aplicada lá na política e tal, que dá para fazer. Depois que o que você tem dentre esses seus alunos, os eleitos, tá? Eleitos, eles continuam mantendo uma relação, eles continuam estudando, vocês continuam validando, e eu não estou falando, não tem controle sobre o que os caras estão fazendo, Não, tem mas controle nenhum. vocês têm os checkpoints e cursos de atualização, isso continua? Sim, continua e é super importante, porque o que a gente aprendeu é que, de um lado, tem um processo importante nosso, que é de identificação dos talentos, preparação e tal, mas que quando a pessoa chega naquela função para assumir aquele papel, ela tem que ter um grau de preparo que, em parte, ela adquiriu ao longo da trajetória anterior, na própria campanha, mas tem coisas novas. Por exemplo, o regimento interno da Câmara, como funcionam as comissões, um monte de coisas que fazem muito sentido que eles aprendam. O que a gente fez, tem até gente falando, poderia ter um curso obrigatório, sim, para as pessoas que passaram pelo Renova, o curso é obrigatório. A primeira vez que um deputado foi para a sala de aula antes de ir para Brasília. Isso é simbólico, entendeu? Para você chegar e poder cumprir lá um bom papel. Por quê, Rogério? Porque um deputado que performa mal, um deputado custa caro. Todo mundo fala, pô, um deputado custa muito caro. Concordo. Agora, um deputado que não trabalha, proporcionalmente custa muito mais caro. Então, vamos fazer com que aqueles que estão lá desempenhem bem suas funções. Edu, dentro desse universo de candidatos, de eleitos, eu queria ouvir de você a participação das mulheres, né? Você disse que a gente vê que no Renova 31% das alunas são mulheres. 31% das alunas que estão lá são mulheres. E aí a gente faz uma comparação, né? Até eu li aí numa matéria que você falou sobre os países que são exemplos de sucesso ao combate, por exemplo, do coronavírus. Os países que são exemplos são liderados por mulheres. Alemanha, Nova Zelândia, Taiwan, Islândia, né? São mulheres que estão ali liderando. E no Renova você tem 31% de mulheres. Você está vendo um movimento realmente impactante? As mulheres estão querendo ocupar esse espaço, estão se preparando para isso mesmo? Tem um movimento crescente, ó, perto do que foi a nossa primeira turma em 2018, a gente teve uma expansão de quase 300% de maior volume de mulheres inscritas, o que foi ótimo. Então a gente conseguiu fazer com que a mulher de fato entenda que a política é sim um lugar para ela, que ela tem um espaço, que a política não é um lugar machismo, não é um lugar de desrespeito,
é um lugar de diálogo e de construção. Eu acho que essa é uma tendência e eu, ao mesmo tempo, entendo que a gente pode, a partir dela, enxergar bons resultados. A mulher tem sensibilidades que, obviamente, o homem não tem, e eu acho que a participação feminina na política traz frutos de muito valor para a sociedade e para a democracia brasileira. Agora, a gente precisa fazer com que as mulheres sejam eleitas, porque na eleição elas ainda representam uma parte muito pequena, não só na questão de candidatos, mas também na relação de eleitos. Então, se você criou uma cota de 30% de candidaturas, agora o que a gente tem que fazer é que essas 30% de candidaturas se transformem em 40%, 50%, 60% de mulheres eleitas. A partir daí, eu acho que a gente vai ter uma, uma outra relação com condições talvez mais humanas e com um reflexo mais fidedigno do que é a sociedade brasileira, porque certamente as mulheres já são mais de metade da população e devem ter uma representação com maior grau de potência, sim. Né, e estão preparadas, né? E elas são competentes. De novo, é só você olhar algumas grandes empresas no mundo lideradas por mulheres, tendo como no seu corpo aí de grandes executivos mulheres. O Edu, pessoal, se vocês quiserem ler um artigo muito bom que o Edu escreveu, foi o primeiro artigo que ele escreveu na Exame, né, que tá lá escrevendo, que se chama Lugar em Comum. E aí ele fala que o Brasil que somos e o Brasil que precisamos ser, a diferença entre um e outro, e que o momento que a gente está vivendo está acentuando isso de forma muito forte. Edu, fala um pouquinho desse artigo, porque nele, exatamente o que somos e o que precisamos ser vai levar a gente para a União SP. Assim, o que eu vejo é normalmente, quando a gente embarca num processo como esse, né, a gente sabe que a gente vai sair como um país mais pobre, um país mais desigual, infelizmente, um país que vai ter andado alguns anos para trás. Dito isso, eu acho que cabe uma reflexão profunda sobre o que a gente vai deixar para trás de vícios e atitudes que não nos ajudam. Vou dar um exemplo, Rogério. Toda a parte de estrutura, de cartórios, a dificuldade, a burocracia que nos segura, né? A gente está vendo, aulas sendo dadas por celular. A gente está aqui, né, falando para muita gente por celular, com muita gente participando. Então, assim, tem uma mudança de hábito que deveria nos levar para um lugar mais contemporâneo. E eu acho que essa é a primeira expectativa. Eu vi o desafio que é a gente fazer política pública no Brasil por uma questão de cadastro, né? Uma loucura. A gente tem vários documentos e no final do dia a gente não tem nenhum documento, né? O quanto a gente sofre, né, para poder fazer o recurso chegar, o auxílio chegar. Se a gente tivesse um prontuário médico comum, uma ficha que a gente soubesse quem são os diabéticos, que a gente soubesse quem são os hipertensos e pudesse ter uma comunicação direta com essas pessoas nas suas residências, para que eles tomassem as precauções necessárias para a luta contra o Covid-19. Então, assim, o que a gente está vendo é que tem amarras que a gente precisa deixar para trás e o momento é do Brasil ampliar a sua velocidade em direção da modernidade. Acho que, assim, várias questões que eram questões que estavam que eu acho que a gente estava mais fora do nosso radar, por exemplo, as mudanças no mercado de trabalho, por exemplo, que eu não abordei no artigo, mas que eu acho que é importante a gente falar, que a gente tem que trazer atenção. O que vão ser as carreiras do futuro, né? Nesse mundo pós-Covid? A gente está preparado, né? Como é que a gente vai fazer com esse crescimento de desemprego para trazer para as pessoas formação para que elas possam se recolocar no mercado de trabalho? Tem várias ponderações aí que eu não estou vendo a gente articulado do ponto de vista de país para dar uma resposta. A gente está acendendo várias velas e estamos torcendo. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental. Eu não estou vendo ainda e espero ver que questões de transformação
que em momentos como esse, assim como a Europa passou por guerras ou situações de pandemia, problemas de saúde, que a gente use isso para a gente deixar uma parte dessas nossas premissas para trás. A tradição cartorial, a desigualdade na educação, a gente não poder fazer, por exemplo, telemedicina num país onde poucos têm acesso ao médico com frequência. Então, assim, vamos parar com essa de cada um querer defender o seu filão e vamos olhar para a solução que seja, por uma solução que seja mais contundente para o país. Então, essa é um pouco da minha expectativa. Quer dizer, de que forma que a gente consegue usar essa crise, Rogério, para uma oportunidade da gente sair melhor. A gente sabe que a gente vai sair em vários campos pior do que o que a gente entrou, mas que em algumas áreas a gente possa sair melhor, que a gente possa sair mais livre, mais desburocratizado, com mais capacidade de empreender, com mais possibilidade de viabilizar os nossos sonhos, criar os nossos filhos e poder torcer por um futuro melhor para todos. É. E aí, quando você fala de cadastro, acho que você sofreu exatamente o mesmo numa dimensão maior do que nós sofremos aqui. Se a gente quer juntar pessoas para fazer uma doação, que foi a iniciativa que você, mais outras pessoas aí em São Paulo, a família do Abílio Diniz, você, junto com a Península, criaram a União SP. E a gente aqui copiou e criou a União ES. Aí você vai sair para fazer a distribuição. Arrecada, vai sair para fazer a distribuição e tenta pegar um cadastro para entender mais ou menos. A massa de gente que não está cadastrada em lugar nenhum é de dar desespero. Porque aquela pessoa simplesmente não existe. Não tem nada. Aí você tem que começar a doar e dar porque ela está com fome ali e ela não vai estar no programa da Caixa para receber os 600. Não vai estar em lugar nenhum, porque ela está completamente desconectada, não tem documento, não tem nada. Eu senti isso aqui. E eu vi que vocês também tiveram alguns problemas aí em São Paulo. E União SP foi uma iniciativa para poder também acelerar a chegada de comida a quem precisa, tendo em vista tudo isso que você falou aí, que é um Brasil parado, atrasado e pesado, que as coisas não funcionam tão rápido quando precisa funcionar, né? Então, a gente tem que, de novo, é um pouco daquilo que a gente estava conversando, né, Rogério? Como é que a gente se desvincula daquilo que nos segura, né? E a gente deixa essas amarras para trás. Nesse contexto, essa crise é uma grande oportunidade para a gente se desamarrar dessas coisas que nos seguram, aquelas coisas que não fazem sentido, entendeu? Que a gente possa ter um governo digital, que a gente possa ter prontuário único, que a educação ela possa ser em modelos híbridos, que as pessoas entendam, consigam fazer a transposição entre educação e mercado de trabalho, que isso também é uma coisa importante. Nós vamos ter que apostar muito na retomada do emprego e de quais são os empregos que o Brasil vai querer produzir, né, nesse cenário pós-pandemia. Então, acho que assim a gente tem grandes oportunidades de ações para a gente poder construir aí nos próximos anos, porque, de novo, um pouco a gente fica nessa platitude, né? Nada vai ser como era antes, como é o título lá do próprio artigo, mas no final do dia, se a gente não usar esse momento para transformar e pensar no que a gente vai deixar para trás e não ficar cada um tentando preservar no seu instinto de preservação e também de preservar o que é bom, mas também preservar o que é ruim, todos nós perdemos. Então, acho que esse é um pouco do apelo, né, que fica para nós enquanto sociedade, né, a gente poder caminhar nessa direção. Edu, estou finalizando um livro que eu estou lendo agora, que são as cartas do Jeff Bezos. Ele fala lá o seguinte: qual é o antepassado que eu quero ser? Que é exatamente, qual é o antepassado que eu quero ser? Porque, assim, tem gente que está pensando daqui a 1000 anos, 2000 anos, né? 100 anos, 1000 anos é muito longe, mas tem gente que está. Vamos pensar daqui a 100 anos? Então, daqui a 100 anos, a gente não vai estar aqui. Então, qual é o antepassado que nós queremos ser? As pessoas vão olhar para trás e falar assim: pô, teve uma turma lá atrás que mudou, que fez, que foi atrás e que nos deixou um legado para ter uma condição, né, de país, sociedade diferente. Não
Não tem outra Perfeito. forma, né, cara? Não tem outra Aliás, tem um livro do rugby, que é o Legado, Lições de Liderança com os All Blacks, e uma das lições é seja um grande ancestral. que é isso Então, aí. plante as árvores que você nunca irá ver. Os Então, Carvalho. então é um pouco nesse sentido. É. Aí, Edu, mas o União está de parabéns, cara. Foram 120, mais de 120 mil cestas, né? Que vocês Não, conseguiram nós arrecadar. vamos bater 300 mil, Rogério. Não, já subiu. Então, foram mais de 100 mil. Subiu. Eu vi que a Geise e o Abílio fizeram aí uma live falando que botou a meta lá em cima, agora vai para 300 mil. Isso. A gente vai bater 300 mil esses dias. Estamos quase lá. Que bacana. Parabéns, cara. Agora eu vou te fazer uma pergunta de um negócio que eu não estava conhecendo, uma iniciativa sua. Fiquei encantado com o Estímulo 2020. Aí eu entrei lá no site, fui pesquisar e tal, que é uma iniciativa que também nasceu agora, né, no mês 3 através de uma reunião que você fez aí com outros empresários pelo Zoom, já utilizando a ferramenta, aí nasceu essa plataforma, com o objetivo de disponibilizar empréstimo para as pessoas passarem por esse período sem fecharem os seus negócios, de forma um empréstimo de forma realmente que seja compatível com a realidade deles. E eu achei fenomenal essa iniciativa. Achei incrível. Já está rodando 100%, está mais em São Paulo. Conta para gente do estímulo. Muito interessante. Então, Rogério, quando a gente se pegou aí nesse contexto da pandemia, em três reflexões, né? A primeira, que é mais óbvia, né? A questão social, porque essa é a que dói mais, né? Você vê pessoas precisando de apoio financeiro para se alimentarem, etc. Depois, a parte de saúde, que muita gente ajudou a botar de pé soluções na área de saúde, né? Eu não conheço quase nada dessa área, então achei prudente me envolver pouco. E a questão econômica, que era a minha preocupação, que é um pouco da minha própria história lá em 2001, quando a gente quebrou na crise energética, né? E no Brasil, infelizmente, quando você quebra, você não volta, porque você fica, enfim, carregando, né, os passivos, né, e naquela dinâmica durante muito tempo. E foi, naquele momento, para mim, acho que assim, quando eu vi a pandemia, eu falei, bom, se eu fosse um pequeno empresário hoje, o que eu poderia fazer, né, para me proteger dentro dessa crise? E a gente sabe que o capital não chega na pequena empresa, ele está, enfim, o ambiente é um ambiente de aversão a risco, então não vai chegar. Então eu falei, bom, vamos botar foco nesse problema. Fomos atrás de uma referência nos Estados Unidos, que são os Relief Funds, e criamos o primeiro Relief Fund brasileiro, que é o Estímulo 2020, focado no estado de São Paulo, 20 milhões de reais para apoiar o pequeno empreendedor com crédito equivalente a um mês de faturamento para ele passar por essa ponte, né, para ele passar por essa crise. Ato contínuo surgiu o estímulo agora em Minas, com 10 milhões de reais. A gente foi demandado por um grupo do Rio Grande do Sul para também criar um fundo lá e lanço aqui para você. Se a gente quiser botar de pé, podemos falar até com a turma do Espírito Santo em Ação para fazer um equivalente aí para o Estado do Espírito Santo para apoiar os empreendedores locais mais afetados pelo Covid-19 nesse momento de muita restrição de capital de giro e de falta de liquidez no mercado. Então, a ideia é que esses empreendedores continuem operando e existindo, porque a gente entende que se a gente não fizer um movimento com alguma contundência para apoiá-los, o que vai acontecer é que a gente vai perder uma geração, e uma geração que não se recupera com um custo social enorme. Vamos falar com o Fabinho aqui, que é o presidente do Espírito Santo em Ação, para trazer isso para cá. Achei legal, é uma boa ideia. Mas esse fundo é um fundo que também recebe doações para gerar esses créditos Esses créditos, isso. para essas empresas, né? Esses são doações Exato, de empresas, pessoa física, quem quiser doar, exato, para que exato, esses pequenos e médios negócios não morram. exato, É isso. exato. Essa é a ideia. Essa é a E ideia. aí não Exatamente. fique gente desempregada. Isso tudo é um problema social que se uma empresa dessa em um bairro fecha e que sai duas pessoas desempregadas, você já tem aí um problema para frente. Não tem Total, jeito. total. É bem, bem interessante. E uma outra iniciativa sua legal que eu vi aqui é o GK, que aí já é o fundo voltado, que aí eu acho que é o que o Juscelino está mais, de repente, deve estar
louco aí junto com vocês, que a parte Eu não ambiental falei com ele social ainda, dele mas é uma boa sugestão. Preciso só uma falar boa, com ele. cara, porque ele é assim, ele está muito inserido nessa questão social, impacto social, impacto ambiental, ele e as empresas dele. E aí você criou um fundo também que está preocupado. Você começa a ligar as coisas, tudo que você tem feito aí tá sendo fomentar e criar uma estrutura para as próximas gerações estarem em um ambiente melhor. A gente está falando de É. política, tem impacto na educação, aí a gente está falando aqui do estímulo 2020, que é manter as iniciativas pequena e média, e agora o fundo GK Venture, que é preocupado com saneamento, reciclagem, mobilidade urbana, tudo que tem um impacto social e ambiental para poder as coisas acontecerem. Esse fundo que você criou tem como objetivo atuar no Brasil todo. Ele já começou a operar, ele está se espelhando em alguma coisa que já está acontecendo no mundo e tem resultado. Então, Rogério, a nossa ideia, eu já vinha na minha atividade, né, atuando em setores que eu via com setores que tem um impacto social, que tem um impacto socioeconômico, né? Então, eu sou um investidor grande da área de energia renovável, né? Uma companhia chamada Ômega, eu sou do conselho de administração, tinha investimentos na área de educação, na área de mobilidade urbana, né? Com essas bikes compartilhadas que levam a marca do Itaú, que pô, ajudam as pessoas, né, com um custo muito barato é, a fazerem esses deslocamentos dentro das cidades, também na área de reciclagem. Então eu já estava fazendo essas coisas na minha pessoa física, e aí eu pensei, eu achei que faria sentido escalar isso e tentar fazer uma plataforma, né, e botar de pé uma plataforma que fosse focada em colocar capital, talento e conhecimento atrás de soluções inovadoras ou empreendedores que ajudam ou que estão focados a ajudar a resolver os maiores problemas do Brasil. Num primeiro momento, com foco em educação e empregabilidade, que são dois problemas gigantescos. Então, foi daí que surgiu a Good Karma Ventures, né, que é a GK, com esse foco de colocar é, esforço em cima dessas iniciativas para que a gente possa ajudar a resolver os nossos próprios problemas, porque ao mesmo tempo eu acho que a gente entende que o capital filantrópico ou o capital dos governos no mundo, né, tem um alcance cada vez mais limitado, pelo menos essa é a minha perspectiva, porque de fato, a gente sabe que o governo brasileiro vai estar numa posição fiscal muito vulnerável, então a gente acha que para endereçar esses desafios crônicos que a gente tem no Brasil, o capital privado pode exercer um excepcional papel como uma ferramenta para criar oportunidades econômicas. Então, a nossa ideia foi botar esse veículo de pé e assim que passar a pandemia do Covid, a gente vai voltar a atuar com mais força. E as pessoas têm muita dúvida quando a gente fala de fundo para investir em impacto ambiental, social. Acho que ainda é aquela coisa mais da ONG, sabe? É muito mais do que isso, né? A Olha, gente tem, por exemplo, a questão da empresa que é de transporte e que vai melhorar a sua frota saindo de combustível fóssil para combustível renovável. Ela já está tendo impacto ambiental. Então, isso aí pode ter um investimento que essa empresa vai valer mais e vai ter um retorno. Tem muitas coisas nessas frentes aí para acontecer. o que a gente quis botar de pé, a gente é um dos primeiros veículos, né, que está sendo construído por um grupo de gente, né, e de sócios que já investiram nos últimos 15 anos, né, seja em private equity, seja em oportunidades que têm essa missão, né, seja na área de educação, seja de energia renovável. Então, pô, já fizemos investimentos aí de alguns bilhões, então nossa visão é que é, esse é um falso dilema. A gente consegue fazer, sim, criar grandes oportunidades de negócio, oportunidades econômicas, sem abrir mão, né, de sustentabilidade financeira, mas fazendo bem. Você podia dar para a gente um exemplo para ficar claro para as pessoas acho que foi uma empresa que você estudou também na Índia, né? Porque a gente está
A gente está falando aqui de transformar o Brasil num segundo hub, né? A Índia lá com suas iniciativas socioambientais, que precisa, e o Brasil com toda a sua capacidade de inovar, com todo esse campo aberto. E aí tem lá uma história de um laticínio, por exemplo, que a pessoa se relaciona com o produtor de forma diferente e essa empresa passa a valer mais. Isso foi numa cadeia, um investimento que foi feito por uma, por um fundo até baseado em São Francisco, né, para desintermediar a cadeia do leite, porque ficava muito do dinheiro dos produtores ficavam com os intermediadores, né. Eu acho um investimento interessante. A minha praia, para ser mais objetivo, eu gosto muito da parte de educação e empregabilidade, porque eu acho que isso que o Brasil mais precisa, né, nesse momento. Então, eu também tive na Índia, na África do Sul, no Quênia, olhando modelos de educação escaláveis, baratos, de qualidade. O Brasil já provou que consegue fazer educação boa para poucos. E o que a gente tem que fazer é educação boa para muitos. Então, muito da nossa iniciativa, muito da nossa energia vai ser em botar boas teses de educação que ajudam a resolver esses desafios que a gente tem de produtividade, de empregabilidade, enfim, vários problemas que o Brasil tem, que eu acho que se a gente conseguir alinhar esses três vetores, né, ali, capital, talento, né, gente boa para fazer e conhecimento, eu acho que a gente consegue encontrar novas soluções. Se a gente não tiver uma turma preparada, as empresas no futuro vão ter problema, né? Sem dúvida, sem Então, dúvida. empresas e a inovação. Né? Edu, falando agora um pouquinho, já finalizando aqui, cara, de esporte. Você é um cara que curte esporte também, né? Rugby. É, Como é que você começou a jogar rugby? Porque o rugby é muito distante, eu acho que do Brasil todo, né? Acho que não é. é igual polo, tá muito concentrado. Como é que você entrou no rugby, cara? Você sabe que não é tanto. O rugby hoje é um esporte que tem uma presença grande, por exemplo, nas comunidades, né? É, a gente fez um processo de transformação social do atleta de rugby, que foi uma coisa muito legal. E, enfim, a gente transformou, né, com uma doação de R$ 500, a gente transformou o rugby no esporte mais organizado do Brasil, e é uma coisa que me deu muito orgulho, porque eu sempre, assim como a política, a gente olhava para o esporte e falava, pô, não é possível que os dirigentes são pessoas esquisitas, que sempre tem esses conflitos de interesse, sabe? E que a gente não consegue fazer as coisas com competência e transparência. Então, ao meu ver, eu acho que essa foi uma oportunidade que a vida me deu de ficar aí muitos anos à frente da Confederação Brasileira de Rugby. Eu estou no meu último ano, estou saindo agora, e a gente conseguiu fazer nesse processo um salto de qualidade. Disputamos as Olimpíadas, o rugby feminino com muito destaque, está entre os 10 melhores do mundo. Então, a gente tem feito um trabalho muito legal e muito digno de alegria, assim, de conseguir transformar um esporte que era percebido pelas pessoas como um esporte de elite, como hoje um esporte disputado em Paraisópolis, que mais de metade dos atletas hoje profissionais, né, da seleção brasileira, vivem do rugby, vêm de projetos sociais, então tem uma ferramenta de inclusão social incrível, então uma coisa muito bacana e que a gente, enfim, tem muito orgulho de poder ter botado de pé e viabilizado. O rugby é um esporte que tem valores, apesar dele parecer um pouco confuso no campo, ele tem valores éticos muito importantes, né, de respeito ao árbitro, respeito ao adversário, de respeito às regras, e eu acho que o Brasil pode se beneficiar muito, né, da expansão e da prática do rugby, porque no final do dia ele tem é, ótimos princípios e valores que podem ser reproduzidos aí para muitos jovens. E como que você entrou no rugby, cara? Como é que o rugby, como é que foi essa Não, sua... eu joguei quando eu era mais novo, né, dos 14 aos 19 anos, né, eu fui um jogador muito ruim, e o que acabou acontecendo é que é meio parecido, né, assim, eu vi um depoimento na televisão dos jogadores da seleção brasileira, que naquela época, putz, estavam se esforçando muito para poder disputar os jogos, tendo que pagar os uniformes, os próprios custos de viagem e tal. Eu falei, putz, o cara tá disputando, defendendo o Brasil e ninguém tá do lado deles, né? Ninguém tá apoiando esses caras. E aí eu mandei um e-mail para uma pessoa que eu conhecia, que tinha uma ligação com o time, e
dali eu marquei uma reunião, encontrei os jogadores, eles me contaram a situação, aí eu criei um grupo que chamava GRAB, que era Grupo de Apoio ao Rugby Brasileiro, para apoiar o atleta, para que ele não tivesse que, para que ele pudesse se preocupar em treinar e jogar, mas que não tivesse que comprar os equipamentos, para que ele não tivesse que pagar pelas suas viagens, para que ele pudesse jogar e defender o Brasil sem essa preocupação. E a gente botou isso de pé, e no final do dia o Grabe acabou assumindo a Confederação Brasileira de Rugby, eu fui junto com esse processo, e já são aí quase 8 anos, e agora, felizmente, são só 2 mandatos, e a gente precisa fazer uma sucessão. Eu estou chegando ao final do meu segundo mandato aí como presidente do Conselho da Confederação, e estou feliz de ter deixado a camisa num lugar melhor do que a que eu recebi, e é esse um pouco do sentido da construção do legado, né? A gente deixar Isso. o país num lugar melhor do que a gente recebeu. Certamente quem tocar o rugby daqui para frente vai ter outros desafios, novos desafios, mas diferentes daqueles que eu vivi, e o que a gente tem que torcer é que as coisas avancem, se perpetuem, que elas deem muito certo. Cara, parabéns, porque assim, você tem a alma do rugby e meio que dos All Blacks aí, porque não desiste. Você só pegou pedreira, política, educação, pessoal com fome e esporte, né? Para poder se envolver e tal. Então, realmente você é uma alma iluminada, cara. Mas, Parabéns. Esse obrigado. dia eu estava vendo, esses dias agora, estava na televisão aqui e estava vendo o jogo da África do Sul com a Inglaterra, de rugby. Eu ainda não entendi, eu vou entender o jogo, ainda não entendi. Eu sei que a bola não pode passar para frente, tem que ser só para trás, e os caras. Mas um jogo que estava uma energia, era final, uma final aí que eles estavam. Final do Mundial agora. Pô, mas muito, muito interessante, muito interessante. Edu, a gente tem 2 minutinhos, tenho 2 perguntas para te fazer. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está passando por aqui, assim, desse momento que a gente tá vivendo, e que respondesse a pergunta, que é a pergunta que eu faço a todas as pessoas que a gente encontra aqui, que é o que o mundo perderia sem o Edu, né? No sentido disso aí, do que você fala, o que perderia sem o Edu, e dá uma mensagem para a gente, cara. Bom, acho que a mensagem é uma mensagem de, de um lado, né, da gente manter a união, passar por esse momento difícil, que vai ser complexo para todos nós, mas ao mesmo tempo a gente, a partir do momento em que isso passar, a gente sentir que a gente está dando um passinho certo na direção certa todos os dias, porque isso vai fazer com que a gente volte sem saudosismo, sem ficar, não, aquele dia, quando já foi e tal, não, vamos entender que a gente teve que dar um passo para trás, e aí em cima disso, vamos dando um passinho atrás do outro para a gente se recuperar. E a pergunta sobre o que perde, essa pergunta é chata, né? Não sei, assim, acho que perde, é, sei lá, alguma uma pessoa que está, acho que eu sou um cara resiliente, né? Eu aguento, não desiste, né? Então, pô, a gente tem os princípios e os ideais no lugar certo, e, pô, vamos em frente, fazendo o que é certo, sem atalho, e a partir daí a gente constrói exemplos, e a partir de exemplos você constrói mais exemplos, e é isso que a gente precisa. Então, talvez o que a gente peça é alguém que tá pensando em como é que a gente deixa a camisa do Brasil num lugar melhor do que a gente recebeu. Cara, olha só, eu estou super feliz de ter te encontrado aqui, tá? Da gente bater esse papo. Tentamos aí marcar outras datas e acabou que foi, né? A gente foi jogando para frente, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade. A gente aqui não faz aquelas lives com centenas de milhares de pessoas, mas é uma turma que realmente impacta e que está aqui querendo sair melhor do que entrou no bate-papo. Então, de novo, queria agradecer a Juliana, a Tereza, a Isabel, o Uhum. Antônio, tá? E a você por ter nos dado essa oportunidade. E fico muito feliz. Vou divulgar todas essas frentes, vamos conversar com o Fábio aqui e tenho certeza que o Brasil vai ser diferente pelas suas ações. Então, muito obrigado, cara. Eu que E agradeço. um Valeu. forte Obrigado. abraço. Obrigado a todo mundo. Valeu, Edu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, cara. Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.